Um pai solteiro encontrou uma enfermeira chorando com seu bebê na chuva naquela terça-feira à noite, sem saber que ela havia perdido tudo, exceto a esperança. O que ele não sabia era que salvá-la seria exatamente o que o salvaria. Esta é a história de como uma decisão na pior noite da vida de duas pessoas se tornou o começo de tudo. Antes de continuarmos, diga-nos de onde você está a assistir. Adoramos ver até onde nossas histórias chegam. A chuva batia como balas no para-brisas. Chase Ellis espreitou através da chuva torrencial, as suas mãos calejadas agarradas ao volante, enquanto relâmpagos rasgavam o céu de Oregon. 23h30 de uma terça-feira, turno de 14 horas, exausto, nem sequer chegava para descrever. Foi então que os seus faróis os captaram. Duas figuras encolhidas debaixo de um abrigo de autocarro. Uma mulher a segurar uma criança, ambos encharcados. Algo na forma como ela segurava aquela menina fez Chase pisar no travão antes que o seu cérebro pudesse dissuadi-lo. Ele aprendeu há muito tempo a não ignorar esse instinto. Chase encostou e saiu para a tempestade. A chuva encharcou a sua jaqueta instantaneamente. Ao se aproximar, ele pôde ver o rosto dela. Jovem, talvez 30 anos, com cabelos escuros colados às bochechas, mas foram os olhos dela que o pararam. Puro desespero. "Senhora!" gritou Chase por cima do trovão. "Está bem?" Ela olhou para cima, com lágrimas misturadas com água da chuva no rosto. Nos seus braços, uma menina loira choramingava baixinho. "Estamos bem", disse ela com a voz trêmula pela mentira. "Obrigada." Ela usava uma bata por baixo de um casaco fino. Uma enfermeira. "Vocês duas vão ficar com hipotermia aqui fora", disse Chase gentilmente. "Tenho um filho em casa com uma babá. Estou voltando agora. Posso levá-la a algum lugar? Hospital? Delegacia?" O rosto da mulher desmoronou. Lágrimas frescas escorriam por suas bochechas. "Eu não tenho." Ela mal conseguia pronunciar as palavras. "Eu não tenho para onde ir." 6 palavras que pairaram no ar como uma confissão. Chase sentiu algo mudar em seu peito. Ele conhecia aquele olhar. Ele próprio já o tinha visto antes. "Venha", disse ele baixinho. "Vamos tirar vocês duas desta chuva." 20 minutos depois, Chase estava a destrancar a porta da frente, levando a mulher e a criança trêmulas para dentro do seu modesto apartamento de 2 quartos. A sua vizinha, a Sra. Maria, reuniu as suas coisas rapidamente quando ele explicou que havia uma emergência. "Vou buscar toalhas", disse Chase, já em movimento. "E algumas roupas secas. Vou fazer chá." A mulher ficou paralisada na entrada, ainda segurando a filha como se não conseguisse acreditar que aquilo estava a acontecer. "Sou a Jessica, Jessica Collins. Esta é a Aurora, Chase Ellis. Prazer em conhecê-la. Gostaria que fosse em circunstâncias melhores." Ele entregou-lhe toalhas e uma das suas camisas de flanela. "A casa de banho é ao fundo do corredor. Não tenha pressa." Enquanto Jessica se trocava, Chase foi ver o seu filho de 7 anos, Aiden, e encontrou-o a dormir com uma revista em quadrinhos no peito. Ele sorriu, apesar do cansaço, e foi para a cozinha colocar a chaleira no fogo. Quando Jessica lá apareceu 15 minutos depois, Aurora estava enrolada numa toalha e vestindo uma das camisas velhas de Aiden. Ela parecia um pouco melhor, mas seus olhos ainda tinham aquele olhar assombrado. "Sente-se", disse Chase, apontando para a mesa da cozinha. "Não precisa de me contar nada, mas se quiser conversar." Jessica afundou-se na cadeira. Aurora enrolou-se no seu colo, finalmente adormecida. Ela ficou a olhar para o chá por um longo momento. Então, lentamente, tudo veio à tona. "Sou enfermeira no Cedar Falls General há 6 anos", disse ela baixinho. "Sou mãe solteira desde que a Aurora nasceu. O pai dela foi-se embora quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não estava pronto para ter filhos como eu." Chase ficou em silêncio, apenas a ouvir. Há 6 semanas o hospital foi comprado. Reestruturação corporativa. Despediram 15 enfermeiras, incluindo eu. Substituíram-nos por pessoal mais barato e menos experiente. As suas mãos tremiam em torno da chávena. "É isso?" perguntou Chase com o maxilar apertado. "É isso." A voz de Jessica ficou vazia. "Procurei em todo o lado por outro emprego, mas as notícias espalham-se rapidamente na área da enfermagem. Todos assumiram o pior sobre nós. As minhas poupanças desapareceram. A Aurora tem asma. A medicação dela não é barata. Ontem, não consegui pagar a renda. O meu senhorio deu-me até hoje." Ela parou de engolir em seco.
Liguei para todas as pessoas que conhecia. Os meus pais faleceram há anos, não tenho irmãos. E os meus amigos? Ela abanou a cabeça. Você descobre quem são seus verdadeiros amigos quando está desesperado. Passei o dia de hoje vendendo tudo o que pude. Não foi suficiente. À noite minhas coisas estavam na calçada. As fechaduras foram trocadas. Onde estão suas coisas agora? Perguntou Chase com cuidado. Foram embora. Levei o que pude carregar. Algumas roupas, o inalador da Aurora, minhas credenciais de enfermagem, tudo mais. Sua compostura se quebrou. Liguei para 4 abrigos, todos lotados. Não sabia para onde mais ir, então fiquei sentada ali na chuva. Chase sentiu a garganta apertar. Ele sabia algo sobre esse tipo de desespero. Vais ficar aqui, disse ele baixinho. Jessica ergueu a cabeça. O quê? Não, não posso. Vais ficar aqui, repetiu Chase, desta vez com mais firmeza. Tenho um quarto vago. Bem, é mais um escritório com um futon, mas é quente e seco. Pelo menos até te recompores. Nem me conheces, protestou Jessica. Sou uma completa estranha. Sei que és uma mãe que prefere ficar sentada na chuva gelada a colocar a tua filha em perigo, disse Chase com firmeza. Sei que és uma enfermeira que foi prejudicada pela ganância corporativa. E sei como é precisar de ajuda e não ter para onde recorrer. A sua voz suavizou-se. Não posso resolver todos os seus problemas, mas posso dar-lhe um lugar seguro para dormir esta noite. O resto, decidimos amanhã. Jessica cobriu o rosto com as mãos, os ombros a tremer com soluços silenciosos. Chase deslizou uma caixa de lenços pela mesa e deu-lhe espaço. Quando ela finalmente olhou para cima, os seus olhos estavam vermelhos, mas perscrutadores. Por que estava a fazer isto? Chase ficou em silêncio por um momento. O seu olhar vagou para o corredor escuro onde o seu filho dormia. Há 4 anos ele começou lentamente. A minha mulher morreu. Cancro, ovário. Quando descobriram, já estava no estágio 4. A mão de Jessica moveu-se instintivamente pela mesa. Tentamos tudo. Quimioterapia, radiação, tratamentos experimentais que não podíamos pagar. Vendemos tudo, esgotamos as nossas poupanças, estouramos os limites dos cartões de crédito. Fizemos empréstimos com a casa como garantia. As memórias ainda eram vívidas. Lutamos durante 18 meses, mas ela mesmo assim deixou-nos. Sinto muito, sussurrou Jessica. Eu tinha uma filha de 3 anos que mal compreendia porque a mamã não voltava para casa. E eu tinha uma montanha de dívidas que levei 2 anos para conseguir pagar. A voz de Chase ficou áspera. Perdemos a casa, perdemos a maior parte das nossas coisas, tivemos que recomeçar do zero. Aceitei o primeiro emprego que consegui. Construção civil, trabalho pesado, longas jornadas, mudamo-nos para este aluguer. Ele fez uma pausa, o peso daqueles anos pressionando-o. E eu simplesmente desliguei. Eu não estava a viver. Eu estava a existir, a fazer as coisas mecanicamente. Acordar, preparar o Aiden, deixá-lo na creche, trabalhar até não aguentar mais, buscá-lo, alimentá-lo, colocá-lo na cama. Repetir. Por quanto tempo? Jessica perguntou gentilmente. Por muito tempo. Chase olhou nos olhos dela. Eu me isolei de todos. Os amigos pararam de ligar. A família no leste. Eles se ofereceram para ficar com o Aiden por um tempo, mas eu não conseguia deixá-lo ir. Ele era tudo o que eu tinha dela. Eu precisava estar lá para ele. Precisava tentar ser os 2 pais, mesmo mal conseguindo me manter inteiro. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Alguns dias eu não sabia como iria conseguir superar. Mas não havia mais ninguém. Ninguém a quem reclamar, ninguém a quem entregá-lo quando ficava muito difícil. Então, eu simplesmente continuei. O que mudou? Jessica perguntou. Nada mudou. O riso de Chase era vazio. Na verdade, não. Ainda estou a passar pela rotina na maioria dos dias. Ainda a tentar descobrir como ser suficiente para ele. Mas hoje à noite, ao ver você e a Aurora lá fora, ele balançou a cabeça. Vi-nos há 4 anos, afogados e desesperados. Ele apertou a mão dela. Talvez a única coisa que dê sentido ao que passamos seja usá-lo para ajudar outra pessoa que esteja a passar pela mesma coisa. Ninguém estava lá para nós quando precisamos. Talvez eu possa ser essa pessoa para ti. Novas lágrimas rolaram pelas bochechas de Jessica, mas desta vez ela sorria enquanto chorava. Obrigada, sussurrou ela.
Obrigada. A luz da manhã entrava pelas janelas. Chase acordou com uma voz animada a cortar o seu cansaço. Pai, pai, há uma rapariga na sala. Ele saiu do quarto a cambalear e encontrou Aiden parado na porta, olhando com os olhos arregalados para a Aurora enrolada no futon, ainda a dormir. Amigo, fala baixo, sussurrou Chase, levando-o para a cozinha. Temos visitas. Deixa-me explicar. Durante o pequeno almoço, enquanto Chase fazia panquecas, a sua única especialidade, se é que se podia chamar assim, contou a Aiden uma versão adequada à sua idade do que tinha acontecido na noite anterior. E o seu filho ouviu com aquela expressão séria que ficava quando processava algo importante. Então, elas vão ficar conosco? Perguntou Aiden. Por um tempo. Sim. Preciso que te comportes da melhor maneira possível, está bem? A Aurora passou por muita coisa. Aiden acenou com a cabeça solenemente. Então ele disse algo que fez o peito de Chase apertar, como quando a mamã adoeceu. Chase abraçou o filho com força. Aiden raramente falava sobre aqueles dias. Ele era tão novo. Sim, amigo, mais ou menos isso. Então, devemos ajudá-los, disse Aiden com naturalidade. Porque ninguém nos ajudou e foi muito difícil. A sabedoria dessas palavras simples quase quebrou Chase. Tens razão, ele conseguiu dizer. Devemos ajudá-los. Jessica apareceu na porta com Aurora no colo. Sinto muito. Não queríamos incomodar. Panquecas, Chase interrompeu, apontando para a mesa. Aviso justo, não são gourmet. Durante o café da manhã, as duas crianças se observavam com curiosidade cautelosa. Aurora, depois que se soltou, revelou-se uma tagarela. O meu coelho perdeu-se, disse ela tristemente a Aiden. O Sr. Flopkins era o meu favorito. Podemos fazer-te um novo, declarou Aiden. O pai ensinou-me a coser botões depois da mamã se ter ido embora. Provavelmente conseguimos fazer um coelho. O olhar que Jessica lançou a Chase por cima das cabeças das crianças era de profunda gratidão. Os dias transformaram-se em semanas. Uma rotina inesperada se formou. Chase saía cedo para os canteiros de obras. Jessica preparava o café da manhã para as crianças e as levava até a escola primária próxima. Aiden insistiu que Aurora deveria ir para a escola dele, e Chase conseguiu providenciar uma matrícula temporária. Jessica passava os dias procurando emprego, fazendo ligações, reconstruindo lentamente sua vida, peça por peça. Chase chegava em casa e encontrava o jantar sendo preparado e a casa cheia de algo que não existia há 4 anos. Risadas. Pela primeira vez desde que a sua esposa morrera, Chase percebeu que estava realmente ansioso para voltar para casa. O silêncio que o sufocara por tanto tempo fora substituído por barulho, conversas, vida. Ele se pegou sorrindo sem esforço. Após 4 semanas, Jessica recebeu uma ligação de uma clínica nos arredores da cidade. 3 dias depois, ela recebeu uma oferta de emprego. Começo na segunda-feira, disse ela a Chase naquela noite, durante o seu agora ritual do chá. As crianças estavam na cama. O salário é bom. Em um mês, devo ter economizado o suficiente para pagar o primeiro e o último mês de aluguer em algum lugar. Oh! Chase sentiu algo afundar no estômago. Isso é ótimo. A sério? Jessica observou-o cuidadosamente. A menos que não queiras que a gente vá embora. Eu... Ele parou e recomeçou. Não quero que vocês partam. Nas últimas 4 semanas, esta casa voltou a parecer um lar, em vez de apenas um lugar onde Aiden e eu existimos. Então vamos ficar, disse Jessica suavemente. Vou pagar o aluguer. Vamos descobrir como fazer isso à medida que formos vivendo. Chase acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Algo estava a mudar entre eles, mas nenhum dos dois estava pronto para nomear isso ainda. Os meses passaram. O outono deu lugar ao inverno, depois à primavera. A presença de Jessica transformou a casa lentamente. Ela pintou o quarto de Aurora com uma suave cor lavanda. Organizou a cozinha. Trouxe flores para casa e colocou-as na janela. Mas, mais do que isso, ela trouxe de volta partes de Chase que ele pensava terem morrido com a sua esposa. Ele viu-se envolvido em conversas reais novamente, rindo de piadas idiotas, jogando jogos de tabuleiro com as crianças, em vez de apenas fazer o que era esperado. Aiden floresceu com a atenção. A sua tristeza silenciosa desapareceu. Ele falava mais, sorria mais, começou a trazer notas melhores para casa. E Aurora, tímida no início, tornou-se a alma da pequena família.
mandando em Aiden com a confiança de alguém que finalmente se sentia seguro. Tarde da noite, depois que as crianças adormeciam, Chase e Jessica sentavam-se na varanda com chá e conversavam sobre tudo. Os turnos dela como enfermeira, os projetos dele no trabalho, as últimas travessuras das crianças. Mas por baixo de tudo isso havia algo que nenhum dos dois reconhecia. Uma corrente, uma consciência. Uma noite, as suas mãos quase se tocaram no apoio de braço. Ambos se afastaram rapidamente. Provavelmente devíamos, começou Jessica. Sim, concordou Chase. Pelas crianças, nenhum dos dois disse o que ambos estavam a pensar. E se estragarmos isto? E se arruinarmos o que construímos? O 8.1 aniversário de Aurora chegou em setembro, quase um ano depois daquela noite chuvosa. Fizeram uma festa no quintal, pequena, apenas com algumas crianças da escola. Aurora passou a manhã a fazer uma coroa de papel cartão para Aiden, declarando-o o rei do aniversário. Chase observou-os brincar juntos, a cabeça loira de Aurora ao lado da cabeça escura de Aiden, e sentiu a garganta apertar com a emoção que vinha reprimindo há meses. Jessica aproximou-se e ficou ao lado dele. Eles ficam bem juntos, disse ela suavemente. Sim, concordou Chase. Eles ficam. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então Jessica disse tão baixinho que ele quase não ouviu. Não quero mais ser apenas amiga. O coração de Chase parou. Ele virou-se para olhá-la. Olhou-a de verdade. Para essa mulher que entrara na sua vida abalada e desesperada, que lentamente se recompôs enquanto o ajudava a fazer o mesmo. Esperei um ano para ouvir isso, admitiu ele. Os olhos de Jessica se encheram de lágrimas. Eu estava com tanto medo. Medo de estragar tudo isso. Medo de Chase beijou-a. Gentil, cuidadoso, cheio de todos os sentimentos que ele vinha reprimindo há meses. Quando se separaram, ambos estavam a sorrir. Vamos levar isso devagar, disse Jessica. Por eles, por nós. Devagar, concordou Chase. Eu posso ir devagar. Devagar acabou sendo mais difícil do que eles pensavam. Namorar enquanto moravam juntos com duas crianças, observando cada movimento delas, exigia estratégia. As noites de cinema tornaram-se encontros apenas depois de as crianças adormecerem, beijos roubados na cozinha, mãos dadas debaixo da mesa de jantar. Contaram às crianças 3 meses depois de começarem o relacionamento, sentando-as com seriedade. Então, Chase começou de forma desajeitada. Jessica e eu, vocês são namorados agora, anunciou Aurora alegremente. Finalmente, Aiden revirou os olhos. Nós sabemos disso há muito tempo, pai. Aparentemente, eles tinham sido menos sutis do que pensavam. O primeiro ano de namoro trouxe desafios que eles não tinham previsto. Jessica pegou uma gripe forte que a deixou de cama por uma semana. Chase entrou em pânico, fechou-se emocionalmente. O medo de perder outra pessoa que amava voltou com força total. Jessica percebeu imediatamente. Ei, ela disse gentilmente quando ele trouxe sopa para ela. As mãos dele tremiam levemente. Estou bem, é só uma gripe. Não vou a lugar nenhum. Eu sei disso, disse Chase, mas a sua voz o traiu. Você está com medo, disse Jessica, segurando a mão dele. Chase, olhe para mim. Eu entendo, mas você não pode se proteger da perda se fechando toda vez que algo acontece. Temos que conversar sobre essas coisas. Foi a primeira de muitas conversas difíceis. Aprender a comunicar medos, aprender a ser vulnerável, aprender que amar após a perda significava enfrentar esses medos juntos. Jessica tinha as suas próprias dificuldades. Quando o dinheiro ficou curto num mês, ela insistiu em fazer turnos extras, levando-se à exaustão. Não posso depender de ti, disse ela quando Chase a confrontou. Não posso ser aquela mulher que precisa de ser salva. Tu não és, disse Chase com firmeza. Somos parceiros. Isso significa que carregamos as coisas juntos. Não precisas de provar nada para mim, Jess. Eles aprenderam devagar, dolorosamente, lindamente. Aprenderam a brigar de forma justa, a pedir desculpas, a perdoar, a apoiar-se um no outro sem perderem a identidade. Às vezes, o amor não tem a ver com grandes gestos. Tem a ver com escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando é difícil. O segundo ano de namoro foi diferente, mais fácil. As arestas dos seus traumas individuais foram suavizadas pela paciência e pelo tempo. Celebraram feriados juntos, celebrações verdadeiras, não apenas por obrigação. Fantasias de Halloween,
Jantar de ação de graças, manhã de Natal com muitos presentes e café insuficiente. Criaram tradições. Noites de cinema nas sextas-feiras, panquecas aos domingos de manhã, passeios pela vizinhança às quartas-feiras à noite. Aiden, agora com 10 anos, tornou-se o feroz protetor de Aurora na escola. Aurora, agora com 8 anos, tinha Aiden na palma da mão. Uma noite, enquanto arrumavam a mesa após o jantar, Aurora perguntou casualmente: "Quando é que vocês vão casar de verdade?" Jessica quase deixou cair o prato que segurava. "Ainda não conversamos sobre isso, querida", disse ela com cuidado. "Mas vocês amam-se, certo? E já somos uma família. Então, quando é que vamos oficializar isso?" Naquela noite, na varanda, o local onde mantinham conversas importantes, Chase abordou o assunto. "Estamos prontos para esse casamento?" Jessica ficou em silêncio por um longo momento. Acho que estou. Acho que estou pronta há algum tempo, mas só se tu estiveres. Só se ambos tivermos a certeza." Chase pensou nos últimos 3 anos, na mulher que aparecera na sua vida sem nada, em como ela o ajudara a tornar-se um homem capaz de sentir novamente, na família que construíram a partir de pedaços quebrados. Tenho a certeza. Nunca tive tanta certeza de nada. 3 meses depois, numa tarde de sábado, Chase estava no seu quintal a observar Aiden e Aurora a montar uma elaborada pista de obstáculos com boias de piscina e caixas de papelão. O anel no seu bolso parecia pesado. Ele andava com ele há uma semana, à espera do momento perfeito. Mas, ao ver Jessica rir quando Aurora se declarou comandante suprema do reino do quintal, Chase percebeu que não havia momento perfeito. Era apenas isso. Apenas eles. "Ei, comandante suprema, pode vir aqui? Você também, Aiden." As crianças correram, ofegantes e sujas de relva. Chase ajoelhou-se olhando para os três. O seu filho, que tinha aprendido a sorrir novamente. A menina que tinha trazido caos e alegria à sua existência ordenada. E a mulher que o tinha salvado, permitindo que ele a salvasse. "Somos uma boa equipa, certo? Nós 4. A melhor equipa", declarou Aurora. Chase tirou o anel. Ouviu Jessica inspirar profundamente. "E se tornássemos isso oficial?" Ele olhou para Jessica, seus olhos dizendo tudo o que as palavras não conseguiam. "E se nos tornássemos uma família de verdade?" "Jessica Collins, queres casar comigo?" A mão de Jessica voou para a boca. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela estava sorrindo, radiante, alegre, viva. "Sim", ela sussurrou depois mais alto. "Sim", gritou Aiden e abraçou Chase. Aurora pulou de alegria, sem entender muito bem, mas contagiada pela emoção. Jessica o beijou, e o beijo tinha gosto de promessas, segundas oportunidades e lar. O casamento foi 6 meses depois, num dia fresco de outono. Foi uma cerimônia pequena e íntima, apenas com amigos próximos e a tia Maria, que havia testemunhado toda a jornada desde o início. A cerimônia foi ao ar livre, com folhas caindo como confete. Aurora caminhou primeiro pelo corredor como florista, levando seu trabalho muito a sério. Aiden seguiu como porta-alianças, sorrindo de orelha a orelha. Então Jessica apareceu e Chase esqueceu como respirar. Ela estava linda, mas mais do que isso, ela estava completa, curada, forte. Quando chegou a hora dos votos, a voz de Chase estava cheia de emoção. "Jessica, você me ensinou que estar quebrado não significa estar além do reparo. Mostraste-me que está tudo bem viver novamente, não apenas existir. Devolveste ao meu filho o seu riso e devolveste-me o meu coração. Prometo escolher-te todos os dias, nos bons e nos maus momentos, porque tu vales a pena." "Tu vales tudo." Jessica chorava abertamente agora. "Chase, mostraste-me que o lar não é um lugar. São as pessoas que escolhem amar-te quando não tens mais nada a oferecer. Tu ensinaste-me que aceitar ajuda não é fraqueza, e que deixar alguém entrar na tua vida não significa perder-se. Prometo ser tua parceira, tua igual, teu lar por todos os dias que tivermos." O oficial mal terminou de pronunciá-los marido e mulher antes que eles se beijassem entre aplausos e risos. Naquela noite, após a pequena recepção, depois que as crianças finalmente adormeceram, os dois se amontoaram no quarto de Aiden, porque estavam muito animados para dormir sozinhos. Chase e Jessica sentaram-se na varanda mais uma vez. "Você já pensou naquela noite, na chuva? Todos os dias penso em como poderia ter passado direto por ali. Como, durante 4 anos, passei direto pela própria vida. Eu tinha desistido.
admitiu Jessica, sentada ali naquele abrigo. Eu não conseguia ver nenhum caminho a seguir. Eu estava vazia. Ela virou-se para olhar para ele. Tu devolveste-me a esperança. Tu deste um lar à Aurora. Tu deste-nos um futuro. Chase puxou-a para mais perto. Tu fizeste o mesmo por nós. Esta casa era um túmulo antes de tu chegares. Aiden e eu éramos fantasmas assombrando as nossas próprias vidas. Tu fizeste com que fosse possível viver novamente. Através da janela, eles podiam ouvir a voz de Aiden vindo do quarto dele. E então o cavaleiro, a princesa e o dragão tornaram-se melhores amigos e viveram felizes para sempre. Jessica riu baixinho. O nosso filho tem muita imaginação. O nosso filho. As palavras assentaram como uma bênção. Chase pensou naquela terça-feira chuvosa, há 3 anos e meio. Como ele tinha parado para ajudar uma estranha. Como aquela estranha se tinha tornado tudo para ele. Nós salvamo-nos um ao outro, disse ele baixinho. Sim, concordou Jessica, descansando a cabeça no ombro dele. Salvamos. Eles sentaram-se num silêncio confortável sob as estrelas. Duas pessoas que aprenderam que, às vezes, as noites mais escuras levam aos amanheceres mais brilhantes. Que, às vezes, a esperança parece um estranho que para na chuva. Que família nem sempre tem a ver com laços sanguíneos. Às vezes, tem a ver com escolha, com estar presente, com amar intensamente mesmo quando se tem medo. Sobre estarem juntos e encontrarem a plenitude nos pedaços. Chase Ellis parou numa terça-feira chuvosa pensando que estava a ajudar um estranho desesperado. Ele não sabia que estava a salvar a si mesmo. 3 anos e meio depois, 4 pedaços quebrados tinham se tornado uma família completa. A história deles não era sobre timing perfeito. Era sobre cura paciente, sobre segundas oportunidades, sobre a graça que encontramos quando somos corajosos o suficiente para deixar a esperança entrar novamente. Se esta história te lembrou que nunca é tarde demais para recomeçar, partilha-a com alguém que precise de esperança hoje. Inscreve-te no Soul Lift Stories para mais histórias que te lembram que a tua história ainda não acabou. Às vezes, os melhores capítulos ainda estão por escrever, à espera daquele momento de coragem em que decides parar, ver, ajudar, amar. Porque às vezes, salvar outra pessoa é exatamente como te salvas a ti mesmo.